Estamos comemorando 100 anos de história dos missionários leigos de Deus Uno e Trino. A história dos missionários leigos do Deus Uno e Trino começou no coração de Deus Uno e Trino. Está ligada à congregação das missionárias servas do Espírito Santo, família religiosa fundada por Santo Arnaldo Janssen e cofundadoras Bem-aventurada Madre Maria, Bem-aventurada Madre Josefa e Madre Micaela, cofundadora das Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo da Adoração Perpétua. A participação de leigos e leigas nas congregações fundadas por Santo Arnaldo Janssen acontece desde o início de sua obra missionária. Tudo começou em Steyl, na Holanda, em 1875, com a fundação da Sociedade do Verbo Divino. Em 1889, com a Congregação das Missionárias Servas do Espírito Santo. Em 1896, com a Congregação das Missionárias Servas do Espírito Santo da Adoração Perpétua. Santo Arnaldo, em sua relação com os leigos e leigas, descobriu um amplo campo de ação. Ainda como professor de matemática e de ciências em Bocholt, na Alemanha, foi nomeado diretor diocesano do Apostolado da Oração e visitava as paróquias durante suas férias para distribuir o boletim O Pequeno Mensageiro do Coração de Jesus. Ao perceber a importância deste seu apostolado para a vida de fé dos cristãos, Santo Arnaldo decidiu dedicar-se inteiramente à propagação da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e renunciou ao cargo de professor. Para iniciar sua obra missionária, Santo Arnaldo contou com a ajuda financeira e o apoio de muitos leigos e leigas, particularmente por meio dos boletins que publicava. Após fundar a Congregação do Verbo Divino, ocupou-se com a formação dos leigos. Abriu a casa missionária para retiros espirituais para os seminaristas e para leigos casados que procuravam formação e orientação. Com a fundação da Congregação das Missionárias Servas do Espírito Santo, esta formação espiritual se estendeu também para mulheres. As crônicas das irmãs contam que elas deixavam seus quartos e dormiam no sótão para dar espaço para as leigas. Por meio das publicações e dos retiros espirituais, Santo Arnaldo foi despertando nos leigos e leigas o compromisso missionário. Pouco a pouco, muitos foram se identificando com a espiritualidade e o carisma missionário nos mais diversos campos de missão das três congregações. Em 1921, pessoas conhecidas e amigas das irmãs começaram a Liga Auxiliar do Espírito Santo com o objetivo de conhecer e viver a espiritualidade das missionárias servas do Espírito Santo. Em 1957, outro grupo fundou a Associação do Espírito Santo com finalidade mais social, conhecer melhor a obra missionária para contribuir de forma material e financeira. Em 1978, as duas associações se fundiram e deram origem à Associação Missionária do Espírito Santo, AMAS. Tentou-se unir espiritualidade e ação social. A AMAS se desenvolveu em muitos países
e adaptou-se à realidade e necessidades concretas de cada local. Normalmente estava ligada às irmãs servas do Espírito Santo. Propagava a devoção ao Espírito Santo e despertava nos associados o espírito e compromisso missionário. Em setembro de 1990, membros da AMAS de diferentes países se reuniram em Nemi, Itália, para a primeira Assembleia Internacional da AMAS. Nessa Assembleia foi feita uma avaliação da caminhada histórica, revisão dos objetivos, identidade da associação e traçadas pistas para o futuro. Foi decidido assumir o nome de Missionários Leigos de Deus Uno e Trino. Motivos para esta mudança foram a pertença, o desejo de pertencer à grande família de Arnaldo Janssen, das 3 congregações religiosas, partilhar e viver a espiritualidade trinitária e seu carisma missionário. Também os leigos e leigas são chamados e enviados a tornar o Deus Uno e Trino conhecido, amado e glorificado por todas as pessoas. No final da Assembleia, os participantes elaboraram um documento dando elementos para definir sua visão, identidade e missão. Também recomendaram o estudo e aprofundamento da espiritualidade e carisma da família arnaldina, bem como clarificar os objetivos e identidade da nova organização leiga. Sua visão. Interpelados pela visão como leigos de diversas atividades profissionais ou trabalhos de todas as raças e culturas, partilhando vida e missão uns com os outros e também com os religiosos e sacerdotes do mundo inteiro, buscando como transformar as realidades da nossa sociedade para que o reino de Deus se estabeleça. Identidade. Os missionários leigos de Deus Uno e Trino são uma comunidade missionária universal de homens, mulheres, jovens e crianças, membros da família Santo Arnaldo Janssen, arraigada na espiritualidade trinitária e carisma missionário, guiados pelo Espírito Santo, enviados a partilhar o amor de Deus Uno e Trino com todas as pessoas, especialmente com os não evangelizados e com os pobres, e onde quer que estejam ou em qualquer atividade que exerçam. A missão: vivenciar a espiritualidade trinitária na vida diária, na família, no trabalho profissional, no lazer, na oração, na igreja e nas atividades civis. Partilhar com os que se encontram próximos as experiências pessoais comunitárias da inabitação de Deus Uno e Trino, mediante a forma de se relacionar e de conviver. Ler, rezar, estudar e partilhar a Palavra de Deus e celebrar a Eucaristia como centro da vida. Definir o movimento do Espírito Santo nas situações sociais, econômicas, políticas e culturais que necessitam mudança do coração e das estruturas através de atividades em favor da justiça e da paz. Promover a vocação da missionária, dos missionários leigos, apoiar a formação e o envio para áreas de maior necessidade.
trabalhar vinculados com as 3 congregações de Santo Arnaldo Janssen, missionários à Congregação no Verbo Divino, missionárias servas do Espírito Santo, missionárias servas do Espírito Santo da Adoração Perpétua. Esforçar-se para realizar o lema comum: Viva Deus Uno e Trino em nossos corações e nos corações de todas as pessoas. História dos missionários leigos no Brasil. Os grupos dos missionários leigos de Deus Uno e Trino no Brasil surgiram a partir da Associação Missionária do Espírito Santo, AMAS. Na província Divina Sabedoria, Brasil Sul, a AMAS teve início em 1982. Irmã Reginfrida Peters foi nomeada coordenadora. O dia 15 de agosto de 1983, festa da Assunção de Nossa Senhora, foi considerado o dia da fundação da AMAS. O primeiro grupo se organizou em Guarapuava, Paraná, com 20 participantes. Aos poucos, vários outros foram se formando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, especialmente onde havia comunidades das missionárias servas do Espírito Santo. Até o ano de 1999, haviam sido registrados 2.487 associados. A partir da primeira Assembleia Internacional da AMAS, realizada em setembro de 1990, as irmãs da Província Sul procuraram integrar os grupos existentes, atualizar os materiais de divulgação e adotar o nome Missionários Leigos de Deus Uno e Trino. Foi necessário um plano para a caminhada histórica e conscientizar os grupos para a aceitação da nova proposta e de seu compromisso missionário. Em 1996, feita uma compilação dos textos da Assembleia Internacional e de orações usadas pelos missionários do Deus Uno e Trino, e elaborado um manual. A partir de 2012, as 2 províncias estão se articulando na dinamização dos grupos, contribuindo na sua formação e organização. Os missionários leigos de Deus Uno e Trino do mundo inteiro estão vivenciando o jubileu dos 100 anos de sua existência. Vamos celebrar com grande júbilo e ação de graças este acontecimento tão significativo, unidos a todos os missionários leigos de Deus Uno e Trino e missionárias servas do Espírito Santo, presentes nos 5 continentes. Seja conhecido, amado e glorificado por todas as pessoas o Deus Uno e Trino. Gratidão a Deus pela vida, pelo chamado à vida missionária e por ter nos conduzido até aqui.